Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e pela sua audiência. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje o tema é bastante interessante. Vamos falar sobre as mudanças na relação de trabalho na pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram dificuldades para tocar os seus negócios, enfim, foram muitas as dificuldades que ainda continuam. E é sobre esse tema que a gente vai abordar no programa de hoje. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Desde o início da pandemia, a vida de todos nós ficou de cabeça para baixo, não é mesmo? As mudanças foram gerais, desde a nossa vida pessoal até a nossa vida profissional. E nós estamos ainda nos acostumando com esse novo modo de viver. O programa de hoje vai falar sobre as mudanças na relação de trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus. A nossa convidada é a advogada e também docente do curso de Direito da Unifev, a doutora Ellen Giacomini Casali, do qual ela já está aqui ao meu lado. Eu começo o programa agradecendo a sua participação no programa Cidadania. Muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Eu que agradeço, Danilo. Doutora, como falamos, né? Mudanças na relação de trabalho por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Que mudanças, de modo geral, são essas? Bem, Danilo, nós tivemos, assim, mudanças bem radicais na nossa sistemática de trabalho, né? Tanto a efetividade do home office, que começou aí de uma maneira lenta, né? A gente trabalhava aí com uma possibilidade que, com o passar dos anos, isso fosse sendo implementado, né, efetivamente nas empresas. E ele veio de uma vez, onde todo mundo teve que se adaptar da noite para o dia, né, literalmente. Tivemos aí não só essa questão da adaptação, principalmente pelas questões, as rotinas das famílias, né, agregada aí a questão também de adaptar-se aos filhos estudando em casa, que isso impactou diretamente dentro desta relação, né? E temos aí também o efeito que atualmente nós olhamos até com uma boa perspectiva, né, de adequação entre família e trabalho e o desenvolvimento aí dessas novas perspectivas aí, né? De um lado negativo, tivemos aí um aumento, né, com relação ao desemprego, apesar de muitas medidas que foram tomadas e que vieram com o objetivo aí de garantir e efetivar, né, a manutenção dessas relações laborais. No entanto, decorrente da própria economia, né, que deu uma freada, literalmente, né, e acabou aí impedindo muitas empresas de seguir aí o seu curso normal, né? Bem, enfim, né, nem eu, nem a senhora e nem ninguém esperávamos, né, ter que enfrentar uma situação como essa em nossas vidas, né? A gente até então, né, estava tendo uma vida normal, cada um com a sua atividade profissional, suas atividades pessoais, pessoal passeando nos shoppings, viajando, curtindo a vida, e de repente alguém chega e fala assim: a partir de hoje você vai ficar em casa. Difícil, né? Difícil, muito difícil. E teve que se adaptar, né? Não teve outra alternativa, né? Nós tivemos que se adequar. O que nós vimos, né? As empresas trabalhando de uma maneira efetiva para garantir a manutenção das suas atividades, tentando da melhor forma possível, né? Adequar o trabalho desses profissionais dentro
de suas casas, a fim de garantir uma produtividade adequada, apesar de que no meio de todo esse problema, né, eles conseguiram garantir aí a manutenção do trabalho, uma condição adequada para esse trabalho, mas nós sabemos que não foi fácil, não tem sido fácil, apesar que já estamos aí nesse sistema há alguns meses já, né? Então, as pessoas já começam a se adaptar melhor, mas é uma mudança muito radical. Olhando assim, até parece que nós estamos num escritório, mas na verdade, nós estamos mesmo na residência do Robson Galeaz, ele que é publicitário. Eu vou pedir para o Carlos Nunes, nosso cinegrafista, mostrar aqui. Nós temos aqui, deste lado, a sala de visitas da residência do Robson e da esposa. E desse outro lado aqui, ó, a gente pode ver que nós temos a cozinha. Então, o Robson, com a pandemia, resolveu trabalhar em casa. Como dissemos, ele tem uma empresa de publicidade e resolveu mudar tudo agora com a pandemia, né, Robson? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação nos programas da TV Unifev, hoje no caso o programa Cidadania. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa para contar essa experiência que você está tendo, né, juntamente com a sua esposa, desse novo normal que é o trabalho home office. Muito obrigado. Imagina, não por isso. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, conta pra gente como é que mudou tudo na sua vida, porque antes, como eu disse, você tinha a sua empresa, o seu escritório juntamente com os funcionários, e agora isso mudou totalmente, né? Você está trabalhando em casa, pertinho da cozinha, pertinho da sala de estar para dar aquela relaxada. O que mudou? Na verdade, é uma outra dinâmica. Você trabalhar em casa te dá uma flexibilidade de poder escolher os horários que você vai se dedicar à produção profissional e, ao mesmo tempo, intermediar com os seus afazeres do dia a dia. Então, isso eu acho que é uma vantagem para todos e em especial, a questão da facilidade de você poder acessar a tua produtividade, o teu trabalho, os seus jobs, o que você tem que fazer, a qualquer horário. Isso é uma vantagem. Eu vou querer ouvir agora o seu testemunho como docente da Unifev. Mudou totalmente, né, aquela relação entre professor e aluno. Conta pra gente sobre essa sua experiência, por favor. Completamente, né? Porque nós estávamos adaptados, né, à sala de aula, ao contato, né, à proximidade. Então, até mesmo a preparação das aulas foi completamente diferente, né? Na verdade, nós dormimos de um jeito e acordamos de outro e precisamos nos adequar. Então, o trabalho em si, ele exige uma preparação diferenciada, né? Então, você tem que se preparar de uma forma muito diferente do que você ia para uma sala de aula. Há uma preparação no sentido de tanto o material quanto o conteúdo, o foco, para tentar trazer também, né, uma interação nessa sala de aula virtual. O que nós sabemos que não é uma medida assim muito fácil, mas nós temos um sistema que facilita muito isso. O sistema adotado pela Unifev foi genial, no sentido de nos dar essa possibilidade de trabalhar dessa forma mais interativa, né? Mais participativa entre docente e o aluno. Mas tem a questão do contato, da proximidade, que isso as telas ainda não conseguiram, né, realizar da forma como era. É bem diferente, né? Você, por melhor que seja, igual, né, todas essas preocupações da Unifev em poder oferecer o melhor, mas mesmo assim é muito diferente, né? Você está ali na sala de aula, você ter aí todo um aparato ali de materiais que possam te ajudar você a dar a sua aula, os laboratórios, enfim, aquele contato, aquele calor humano, né? Sim, a questão do calor humano é o diferencial de tudo, né? Nós temos um sistema que ele realmente nos proporciona utilizar várias metodologias, a gente tem como fazer essa aproximação, esse entrosamento, mas o calor humano, isso, né, realmente nos falta. Ainda aproveitando o seu testemunho dentro do tema do programa, que são as mudanças na relação de trabalho,
Como é que era antes o preparo de uma aula, por exemplo, e como é que é agora? Qual que está sendo aí o grande diferencial disso? Na verdade, nós temos hoje um cuidado maior em relação a tempo, né, a utilização daquela concentração do tempo e a questão de já deixar pré-estabelecido, né, o que efetivamente vai se estudar. Então, o que nós temos utilizado muito e que eu adotei nas minhas aulas, né? Um sistema mais, uma metodologia, aliás, né, mais atual, que nós chamamos a aula invertida, né? Então, o aluno ele já tem o conhecimento prévio do conteúdo, ele assiste previamente vídeos, ele tem todo o conteúdo através de doutrina, através de um plano prévio de aula, para que ele venha para a aula já com o conteúdo, tendo um conteúdo, para que ele venha já para a aula com um conteúdo melhor. Ele já tenha tido o primeiro contato com o conteúdo e depois ele vai apenas aqui, nós vamos efetivamente discutir a aplicabilidade daquele material, daquela lei, daquela norma especificamente. Né? Até a forma de avaliação também mudou, né? Sim. O que a gente tem adotado, né, é uma avaliação mais continuada, tá? De acordo com as atividades já feitas em sala de aula, uma troca, né, mais interativa, para que realmente a gente possa verificar, né, o conteúdo que está sendo acumulado pelo aluno e não deixar somente para as avaliações únicas ou avaliações bimestrais, como no caso, né, para que eu possa fazer uma análise, uma avaliação continuada mesmo desse aluno. Bem, e para você, foi fácil acostumar ou você ainda tem algum tipo de dificuldade? Conta pra gente. Na verdade, o que aconteceu foi um processo que a gente, de certa forma, nós tínhamos uma vantagem competitiva comparado com a maioria das empresas, porque a gente já vinha numa experiência de home office há um ano, aproximadamente, lá na Galeás, uma vez por semana um dos colaboradores ficava na sua casa. Então a gente já tinha uma dinâmica de home office, de experimentar o home office no nosso dia a dia. Quando veio a necessidade do confinamento, na primeira semana a gente já percebeu que a interação entre todos os colaboradores se fazia de uma forma bastante tranquila, obviamente utilizando ferramentas de comunicação, como videoconferências, o acesso ao servidor por todos, com controle de acesso, enfim, com os recursos digitais que hoje a gente tem mais à mão, mais facilidade de acessar, tudo isso contribuiu para o sucesso do home office. Então, na primeira semana nós decidimos que não voltaríamos mais para o ambiente de agência, para o escritório físico. Hoje a gente tem a Galeás virtual, onde todos estão conectados, nós estamos o tempo todo conectados virtualmente. E qual a sua avaliação de você particularmente e dos funcionários em relação aí ao trabalho? Aumentou a produtividade? Como é que está? Num primeiro momento, o que a gente nota realmente é que o fato da gente estar junto no mesmo ambiente, isso favorece a produtividade. Porque rapidamente você já troca uma informação aqui, já altera ali. Então a troca e a colaboração entre as pessoas é muito mais direta no ambiente físico, local. Porém, com a relação virtual, cada um na sua casa trabalhando juntos, o que a gente ganha? A gente ganha exatamente na flexibilidade, então o estresse está muito menor, o estresse do dia a dia diminuiu, a pressão do trabalho está mais tranquila, e a gente ganha, por outro lado, a possibilidade de produzir a qualquer hora. Então, você pode trabalhar um pouco mais tarde, aquele que gosta de acordar um pouco mais tarde, ele fica mais à vontade trabalhando à noite. Você tem o fim de semana que, numa necessidade de um pouquinho maior de volume, você consegue, durante o seu fim de semana, uma horinha, você vai ali para frente do teu computador e você produz. Dá aquela fugidinha aqui na cozinha. E você intermedia com o teu dia a dia. Então, acho que essa flexibilidade é uma grande vitória do home office. Tá certo. Bem, para a gente encerrar nosso bate-papo, isso vai ser daqui para frente o novo normal?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que já facilitou muito. Um exemplo, reuniões que a gente tinha que se deslocar até o cliente, arrumar a agenda de todos para poder participar naquela hora. Hoje a gente faz de forma virtual com muito mais tranquilidade. Então, rápido, você ganha tempo, você diminui custos e nesse sentido aumenta também a produtividade e simplifica a comunicação. O nosso intervalo é bem rápido, eu aguardo você. Até já! Bem, como a gente viu até agora, houve diversas mudanças, né, nas relações de trabalho. Hoje em dia é tudo muito novo. Apesar que o home office já era praticado por muitas empresas, hoje muitas delas adotaram esse sistema. O Juliano, ele é designer, trabalha numa empresa também que adotou esse sistema, não é mesmo? Isso mesmo. Tudo bem, Danilo? Como vai? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado por você participar do programa Cidadania. Bom, obrigado a você. Conta pra gente, por favor, como é que está sendo essa experiência sua agora nesse novo jeito de trabalhar? Eu diria que é uma experiência nova em partes. Eu, por ser designer, né, eu já trabalhei bastante tempo no período, assim, toda a minha carreira, usando o home office, entre aspas, né? Nem chamávamos de home office, mas fazia serviços em casa, fazia trabalhos terceirizados à distância, né? A gente usa muito a internet hoje em dia e faz um trabalho à distância. Mas com a pandemia, isso se tornou 100% efetivo. A empresa mesmo onde eu trabalho, tínhamos, né, um escritório físico e foi uma decisão tomada em grupo, pela chefia em geral, mas em grupo de todos nós, de fecharmos o escritório físico, a agência física, e todos trabalharmos em home office. E aí cada um montou sua estação de trabalho em casa e hoje está todo mundo em home office. A gente usa aí diversos, aplicativos que fazem conexão entre nós no dia todo, e a gente se conversa bastante, mas está todo mundo em home office. Bem, é uma realidade totalmente diferente do que era antes da pandemia, né? Totalmente. Por mais que fazia um serviço ou outro, era uma coisa esporádica. Hoje não. Hoje o meu serviço, nosso trabalho é 100% home office. Bom, eu gostaria que você falasse para a gente, para as pessoas que estão em casa poderem entender um pouquinho melhor, que você colocasse os dois lados da moeda. Quais são as vantagens desse novo jeito de trabalhar e quais são as desvantagens no seu ver? As vantagens, claro, do home office, acho que o principal que todo mundo pensa, você está em casa, você tem um capricho, um relaxamento maior, né? Você trabalha num horário mais flexível, você pode fazer algumas coisas do seu dia a dia, da sua casa e tal, mas em contrapartida tem que ter bastante disciplina. É como já se dizia do home office, né? Para se aplicar no home office, a gente tem que levantar cedo, um horário legal, estipular um horário, não importa se você quer trabalhar às 8, se quer trabalhar às 9, às 10, não importa. Só que trabalhe todo dia aquele horário, levanta, toma seu banho, se veste e senta para trabalhar. Porque pra gente se dispersar num período, durante o dia, não importa, um servicinho ou outro, uma coisinha besta, é muito fácil. Então a gente tem que ter bastante disciplina, isso é inevitável. E quais são as desvantagens que você acha que são as principais aí? Que mesmo estando em home office, mesmo a gente tendo estipulado um horário, uma coisa, o serviço, não tem jeito. O chefe acaba ligando às 7, às 8 da noite, uma coisinha, uma urgência que precisa, não tem como escapar. Eu acho que é a principal. Mas em geral, nada demais, assim, dá para se adaptar gostoso, dá para ficar legal. Bom, doutora, tivemos também, né, outra questão também nessa mudança de relação empresa, né, e trabalhador, que foi a questão que o governo ofereceu essa outra ajuda da empresa pagar X porcentagem do salário, diminuir a carga horária, o governo pagar o restante, enfim, também foi uma outra grande mudança agora com a pandemia. Sim. E isso tem auxiliado muito, né? A manutenção dessas vagas de emprego, a manutenção dessas empresas. Por exemplo, quem teve uma redução nas suas vendas, né? Teve que reduzir a produtividade, com isso acabou evitando a demissão por um período e manteve, né, esses empregados trabalhando numa carga horária menor ou até mesmo com as suspensões dos contratos de trabalho, conseguiu manter esses empregados vinculados, né?
Então, isso tem favorecido muito a manutenção da economia como um todo, né? Inclusive, voltando na questão do home office, que a senhora citou, eu fiz algumas reportagens com pessoas que, inclusive, tinham escritórios aqui nesse mesmo local que a senhora tem o seu escritório, por exemplo, de pessoas que hoje o casal trabalha em casa, até então tinha a sala alugada aqui nesse local e contaram para a gente da sua experiência de estar trabalhando em casa e disseram que mesmo com o fim da pandemia não voltam mais para a sala comercial, vão continuar trabalhando em casa. Quer dizer, são mudanças, muitas delas que vieram realmente para ficar. Sim, isso sim. Nós sabemos que estamos aí num momento de transição, né? Foi uma transição forçada, né? Mas um novo normal. Acreditamos sim que vamos ter e manter essas alterações, essas relações de trabalho. Então, a partir do momento, né, que as pessoas se adaptaram, se organizaram a essa nova sistemática, tem os seus benefícios, né? Tem as suas vantagens. O que nós temos visto muito é que a produtividade em home tem sido tão compatível com o que se fazia fora, como, né, no ambiente da empresa, como até mesmo melhor. Então, um resultado positivo, né? Então, nós vemos, assim, com bons olhos essas alterações dentro do resultado como um todo, né? Inclusive, durante essas reportagens que eu falei para a senhora, nós realmente tivemos esse tipo de observação dos entrevistados. Aqui em casa eu produzo mais do que lá no escritório. Exatamente. Nós temos visto o pessoal assim, com uma produtividade melhor, sem aquela preocupação, eu vou ter que sair, eu vou enfrentar o trânsito, eu vou chegar a tempo, né? Então, isso tem facilitado muito. É interessante, né, já na área da advocacia, por exemplo, tem as facilidades para nós. As nossas audiências passaram a ser online. Então, você está aqui, você não tem essa dificuldade de deslocamento, de viajar, né, às vezes para uma outra localidade para poder fazer a audiência. Então, isso facilita muito, né? E nós temos visto que o sistema tem trabalhado, funcionado perfeitamente, sim. Ainda com a questão do home office, né, que até achei assim, engraçado, no bom sentido, uma outra observação, né? Que, tipo, no escritório, você está ali, né, concentrado, então não dá tempo de muito fazer isso, mas em casa você dá aquela paradinha para dar uma relaxada, você vai tomar um cafezinho, você vai na geladeira beliscar alguma coisa, quer dizer, muda totalmente, né? É verdade. Então isso garante uma melhor qualidade e uma maior produtividade, né? Tá certo. Nós sabemos que nem todos se adaptam da mesma forma, né? Nós sabemos que tem funções que não é possível fazer isso, né? Que se tornam inviáveis. Sim, mas quando é possível e que há essa adaptabilidade, então a produtividade é 100%. Você acredita que daqui para frente esse será o novo normal? Eu acho sim. Eu acredito, inclusive, que isso eu converso com pessoas até sobre minha opinião sobre a pandemia em geral, sobre o que trouxe para nós, né, para as sociedades mundiais em geral. Eu acho que muita coisa, mesmo quando voltar ao normal, como se disserem, já vai estar bem diferente. Já vai estar, como o home office, por exemplo, adotado por 90% das empresas. As coisas estão mudando por causa do home office, por causa do digital. O mundo digital está tudo vivendo digital. Todas as empresas estão vivendo digital. As coisas, as vendas, as negociações estão todas digitais. Então é inevitável. Eu acho que quase nada vai voltar ao que era antes. Muito vai se manter dessa forma digital no home office. Bom, no seu caso específico, qual a sua avaliação em relação à produtividade? Você acha que esse novo jeito de trabalhar, que é o home office, nós estamos conversando sobre isso aí, você acha que isso te possibilita trabalhar mais, se focar mais no trabalho do que lá no escritório presencial? Qual que é a tua avaliação? Honesta, sim e não. Sim, porque se você tiver a sua disciplina, como eu falei, como se tem a disciplina, você consegue trabalhar e ter
um desempenho um tanto quanto positivo. Mas é muito fácil essa dispersão, como eu disse, isso faz sim a gente cair. Eu acho que no geral, acho que todo mundo não tomar isso como um hábito cotidiano, uma rotina nova mesmo, ser natural o home office, o desempenho geral deve ter caído um pouco, sim, eu acho. Tem que se policiar e ter disciplina. Tem, inevitável. E agora eu gostaria de voltar um pouquinho para a gente comentar também. Nós falamos das mudanças que houveram, por exemplo, que a senhora citou na educação, né? Quer dizer, mas isso teve dois lados, né? Um positivo e um negativo. Então vamos falar também, inclusive, do lado positivo, que foi o surgimento também de novas oportunidades, não é isso? Exatamente, Danilo. Hoje ficaram muito mais acessíveis, né? Os cursos, os aprimoramentos, né? Então, isso tem facilitado muito, até mesmo a possibilidade aí de realização de um curso, né, que às vezes se tornava tão distante de se realizar em razão do tempo, da localidade. Então, tudo isso trouxe uma possibilidade da realização, né, e uma preparação até mesmo para um mercado de trabalho aí um pouco diferenciado do qual nós estávamos acostumados, né? Agradeço imensamente o convite, né? E vamos aproveitar este momento, né? Que apesar de ter vindo numa circunstância aí, difícil, mas que tem deixado bons aprendizados, né? Para todos nós, e o momento de poder aí adequar e evoluir melhor nas nossas relações de trabalho. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Já fica aqui de antemão um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Eu que agradeço. Está aí, portanto, você assistiu pela TV Unifev de Votuporanga mais um programa Cidadania. Hoje abordamos aí as mudanças na relação de trabalho por conta da pandemia do novo coronavírus. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Até lá!